O meu pai nasceu em 1921, cedo, como era hábito antigamente, cedo se tinha que dar corda aos sapatos. Com uma caixa de ferramenta aprendeu a profissão de carpinteiro, primeiro com o padrinho José Carvalho. Mais tarde, portanto, talvez falando um pouco dos emadeiramentos, que era o trabalho de antigamente do carpinteiro, não aquilo que é hoje, que é tudo mecanizado, antigamente era tudo manual. Tinha que se deslocar com a caixa da ferramenta, que não era tão pouca quanto isso, sempre às costas, não havia nem meios de transporte, nem tão pouco caminhos. Mais tarde aparece o gosto pelo vasilhame, ao qual se deu o nome de tanoeiro. Tinha por hábito, ou talvez por profissão, adquirir os castanheiros, cortava os castanheiros, transportava-os numa carroça de uma burra, ia mandar abrir as madeiras na serração da Ribeiro Travesso, do Sr. Joaquim Pinto, cujo Joaquim Pinto foi colega dele de tropa, daí talvez alguma afinidade entre eles. Ali havia vários indivíduos, vários funcionários, colaboradores da fábrica, da serração, mas havia um que era especial, que era uma pessoa muito entendida e muito sabida naquele tipo de madeira, a maneira como preparavam já as aduelas, os tampos e assim sucessivamente. Parte da madeira vinha já mais ou menos preparada e orientada da serração. Vinha para casa, depois, claro, o meu pai lá condicionava como ele entendia, não é? Para dar alguma secagem também e tal, e assim sucessivamente. Entretanto, aparece aqui na nossa zona um grupo de tanoeiros de Esmoriz, que vinham todos os anos aqui para o Pontão, onde o meu pai era o fornecedor de parte dessa madeira. Aí já não ia a burra, não ia a carroça da burra, mas ia assim uma caminhonete levar-lhes o material, e o meu pai ia fazer uma campanha, portanto, uma vez que isto eram trabalhos sazonais, não é? Porque era só nesta época, concretamente a que estamos, e foi dali que começou o gosto do vasilhame, dos pipos, das dornas, porque antigamente era aquilo que havia, nada aquilo que há hoje, como os inox e outras coisas. Nesse período do meu regresso, ajudei-o a fazer muitos pipos, a reparar outros, desde a construção de novo até à reparação, e pronto, e lembro-me perfeitamente como é que era o trabalho, como é que era executado, como as voltas que se tinham que dar à peça até ao produto final. Como, por exemplo, preparar as vasilhas, que estas aduelas que estão aqui assim, que se podem ver, eram todas passadas, tinham um instrumento, e curioso é que quase todas as ferramentas eram da autoria própria, nada de técnicas, nada de coisas industrializadas. Preparavam as aduelas, começavam por preparar toda, e curiosamente ele e se calhar os colegas também, usavam uma técnica para definir a capacidade do vasilhame, que normalmente era designada em almudes. E então, depois de organizar tudo, metia-se as aduelas todas ao alto, tinha que ter alguma ajuda para assegurar inicialmente, fazia-se um arco, metia-se o arco até ao meio, e uma fogueira dentro, que era para moldar, para a madeira ficar mais flexível e daí ser mais fácil a moldura dela. E depois começava por meter um arco até ao meio, mais um, mais dois, por aí fora. Para isso usavam alguns instrumentos, como um sacho para meter os arcos para os apertar, o martelo para fazer o arco. Usava-se um ponção, uma porca, furava-se, metia-se um rebite e com um martelo era rebitado e era feito o fecho do respectivo arco. Depois havia o acabamento, que eram os tampos, era a parte de baixo, a parte de cima, em que levava um corte, em que levava depois automaticamente o postigo. O meu pai era polivalente, portanto, além de carpinteiro, além de tanoeiro, fazia também as escadas. Hoje em dia, as escadas de alumínio, não sei o quê, naquele tempo não havia aquilo que existia, eram paus, quanto mais direitos melhores, abertos na tal serração
do Sr. Joaquim Pinto, do ex-colega dele da tropa, e sempre da preferência daquele senhor da aldeia, porque ele era um expert da matéria para fazer aquele trabalho. O pau era aberto de alto a baixo, muito certinho, que era aí que estava o segredo. Depois eram amarrados uns arames, que era para a madeira não empenar, com um travo, curiosamente, que é o mesmo travo com que ele abria os buracos, todo certo, abria-se o buraco no pau de cima e de baixo, depois está tudo aberto, faziam os seus degraus em madeira e metiam-se, pregavam-se, levavam um preguinho de lado que era para fixar o degrau que era uma vara, normalmente de eucalipto, de oliveira, que era para ser mais resistente, era afiado de ambas as pontas, era metido, apertado, depois os excedentes do pau, dos degraus eram todos cortados por aí vai, ficava uma escada impecável. E no passado usava-se isso. Hoje é que toda a gente vai à fábrica e vai buscar já madeira sequinha, não, antiga. No passado era diferente. Eles cortavam os próprios pinheiros, transportavam os pinheiros, se for o caso. Por exemplo, no caso do meu pai, que trabalhava muito com o castanheiro, né? Mas portanto, a orgânica era a mesma, deixavam secar a madeira, iam abrir seco ou abrir verde, penso que até era mais verde do que seco. A secagem vinha depois, que era a madeira toda exposta, normalmente em triângulo, e era assim acondicionada à sombra, para que ela não rachasse. E, por exemplo, a parte da madeira era em tábuas abertas, não aparelhadas como hoje, e assim é que era um trabalho mecânico, não é? O resto, a partir dali, era tudo feito à mão, com as serras, como temos ali uma e outra, com o serrote de braçal, que é aquele que está ali exposto também. Cortavam-se os paus, abriam-se as tábuas, punham-se a secar e dali é que se iam utilizando. Isto substitui o atual barbequim. Era o arco pua com a respectiva broca, que era para abrir buracos. Claro, tem esta aqui, mas havia de várias medidas, consoante aquilo que se pretendia fazer, não é? Portanto, isto era uma peça de carpintaria. Esta era uma peça já mais de tanoaria. Era uma peça, uma chave, não sei muito bem o nome dela. Sei que é um objeto de muita qualidade e que já tem um aspecto, um design bastante bom e bastante bonito e apelativo. E muito funcionável, porque com esta chave a gente tem aqui várias medidas que, por exemplo, normalmente, antigamente, no tempo dele, as porcas eram quase todas quadradas e feitas à mão. Hoje não, são sextavadas e assim sucessivamente. E isto era ótimo porque a porca entrava aqui e daqui dava-se o aperto que nós pretendíamos. No caso, por exemplo, dos postigos, que tinham aquelas porcas à frente que era para segurar a tampa e assim sucessivamente. Isto é uma enxó. De uma maneira geral, a cuba ou o pipo, depois de ser feito, a madeira por dentro não é homogénea, portanto é preciso, uma fica mais alta, outra mais baixa. Era preciso depois dar-lhe um outro aspecto, mais ou menos alisando, para que ambas as aduelas que ficam por dentro não ficassem uma mais funda, outra mais alta. Então era com este objeto que se limpava e que se organizava o pipo interiormente. Temos o arco e depois temos o maço de madeira, porque, por exemplo, normalmente utilizado até mesmo na carpintaria, e isso não só, e até utilizado na tanoaria, não convinha utilizar ferramentas de ferro que marcassem demasiada madeira. Portanto, isto era mais mole, fazia o mesmo trabalho e era com isto que, de uma maneira já. Os arcos eram apertados porque levava o sacho aqui e depois o martelo batia em cima do sacho e era ferro contra ferro, já não havia problema. Agora, em certos trabalhos, convinha não marcar muito a madeira, daí que se utilizava o maço de madeira. Antigamente não se brincava em serviço. Aquilo que era feito com precisão e com muita inteligência, que é o caso, por exemplo, desta peça, em que hoje em dia qualquer cabo é redondo e neste caso, isto é uma peça também artesanal, e neste caso o encaixe do cabo é quadrado. Tem um corte aqui assim na parte da frente, que é o que vai segurar
no arco. E depois com o martelo, que diga-se que era este o martelo, que se faz estes trabalhos até a fazer o aperto e levar o arco para onde se pretender. Isto eram duas peças, portanto, na tanoaria importantes e fundamentais, não é? Isto tem o fecho dele aqui, como podem ver tem 2 rebites, não é? Que são idênticos a este, um pouco mais pequenos. Eu vou fazer um buraco se conseguir, aqui ao lado, para meter um só rebite, para a gente ficar com uma ideia como é que isto funciona. Ora bem, o buraco está feito, não é? Agora imaginamos que tínhamos as duas pontas do ferro, mete-se, tem que alargar mais um bocadinho. Já não vai estar em baixo. E então isto depois entraria aqui, ali assim, já fora. O pormenor que há pouco falei, as porcas antigamente eram artesanais e eram quadradas. Precisamente que aquela chave que está ali era para apertar e desapertar estas ditas porcas. Agora começamos por bater para um lado e para o outro para encabeçar o rebite. Isto é um rebite. Portanto, isto é próprio para ser assim, é um material próprio para este fim. Ficariam aqui as duas partes, isto também era um pouco mais apertado e deviam ser mais pequenos, porque estes foram muito grandes. Foi aquilo que encontrei e foi o resto que o Sr. Teixeira da Prista deixou. Por isso, aqui uma homenagem também para ele, que lá está na Terra da Verdade. E basicamente era isto. Isto agora era batido até ficar devidamente apertado, como está aqui. Antigamente, todas estas peças, todas estas ferramentas, tinham um objeto cortante. Este objeto cortante era tudo preparado pelo próprio carpinteiro. Não havia máquinas para afiar, não havia nada, era tirar fora, havia a pedra do esmeril, onde isto era uma pedra, não era é uma pedra, por acaso aqui na nossa zona há bastantes. E então, depois havia uma outra pedra mais macia que era para dar o acabamento final. E então, isto ficavam de tal ordem que dava para fazer a barba com elas. Então não era a precisão do afiamento disto. Ajudei a fazer muito pipo e pronto, e ele não era só tanoeiro, ele era carpinteiro, ele fazia casas, os apartamentos das casas e essas coisas todas. Um dia estávamos a fazer um pipo, eu estava a ajudá-lo e ele estava a bater os arcos e aquilo, não sei por carga d'água, não me recordo, aquilo escangalhou-se. Quem pagou foi o Luís com o martelo na cabeça. Veio aqui uma martelada, conforme ele estava a bater, tumba! Pronto, olha, o pipo escangalhou-se, mas o Luís daí fugiu porque mais lá apareceu. Isso é uma história que eu tenho muito engraçada, que nunca esquece, nunca vai esquecer.